Hello people, how are you doing? Eu vim aqui para falar para vocês do nascimento do meu material de conteúdo, o SPC. Depois que eu cheguei de 9 anos de estudos no exterior, primeiro em Michigan, depois em Massachusetts, eu comecei a dar aula de inglês aqui no Brasil. E dei aula em todos os cursos de idiomas que vocês possam imaginar, todos. Dei aula para todos os cursos. Trabalhei em escolas de segundo grau, trabalhei em faculdade aqui do interior de São Paulo, aquele inglês da gramática aplicada, o famoso inglês instrumental e aquela coisa toda. E eu sempre achei que ficava faltando alguma coisa. Na minha vivência no exterior, eu comecei a observar que existem estruturas que são mais usadas da língua inglesa do que aquelas que são passadas para os alunos, né, em geral, nesses cursos por aí, como língua portuguesa. Em língua portuguesa eu uso 40% das estruturas da gramática e eu consigo falar a língua portuguesa que nem eu estou falando com vocês aqui. Eu comecei a observar isso daí e comecei a colocar, a fazer uma compactação, comecei a colocar aquilo ali, mas eu não podia trabalhar com elas em cursos que eu trabalhava. Eu fui franqueado durante mais ou menos uns 18 anos, mas onde também eu não podia aplicar aquilo com muito afinco, porque existe uma política pré-estabelecida, pedagógica e tal, e etc. Daí eu resolvi abrir a minha escola de idiomas, que é essa daqui, ó, a Interhouse, que vocês veem nos posts lá do YouTube, para quem acessa o YouTube, não é? Interhouse é o nome da minha escola. E eu fiquei com essa minha escola durante 7 anos. 7 anos, fazendo experimentos e testando essas minhas observações que eu tive na minha vivência internacional e vendo se isso aceleraria o processo de aprender inglês. E acelerou. E eu fiquei com essa minha escola durante 7 anos pesquisando o meu SPC. E aí eu escrevi o SPC 1, 2 e 3. Na verdade são 3 SPCs. O primeiro é para quem fala pouco inglês, quase não sabe nada e que quer começar bem do comecinho, o que é bastante interessante. E o SPC 2 para aqueles alunos, né, que são os false beginners. São os alunos que são iniciantes, mas têm alguma noção, que é um material de conteúdo, meus queridos. Aqui não tá envolvido o método de ensino que eu uso. Porque metodologia é um jeito de se fazer, é a forma de se ensinar, é como se explica. Com o advento da internet, eu demorei para entrar no YouTube. Eu demorei uns 4 anos para entrar no YouTube, quando essa plataforma começou a funcionar. Estava tocando a minha escola, estava tudo indo bem, maravilhoso. Eu comecei a ver que na internet haveria uma possibilidade de eu abranger isso daí. Porque eu ficar restrito na minha escola somente, aqui no interior de São Paulo, se eu poderia trabalhar no mundo. Então esse foi o meu objetivo. Daí eu fechei a minha escola e comecei a trabalhar na internet. E eu postei lá o meu primeiro post de explicação de inglês da forma que eu acredito que tem que ser, que eu sempre estou falando nos meus posts lá no YouTube, não é? E tá lá, em 2007, foi o primeiro post que eu postei lá, bem artesanal, feito naquelas câmeras ainda VHS, porque eu sou velho, né? E comecei a postar. E daí começaram a aparecer alunos, né? E num prazo bem curto de tempo, não foi assim de um dia para o outro, né? Mas num prazo curto de tempo eu comecei a ter alunos de aulas particulares e eu comecei a trabalhar no Skype. Aí preenchi a minha agenda e comecei a trabalhar. Mais ou menos com 20 alunos por ano. É só o que eu conseguia colocar, encaixar. São 20 alunos por ano, mais ou menos 40, 45 aulas por semana. Eu não tenho como encaixar mais. E eu trabalhei durante muitos anos assim. Satisfatoriamente atingi meus objetivos, dando aula para alunos do mundo inteiro. Muito feliz da vida. Mas daí começaram a me questionar: pô, Beto, você não consegue me encaixar? Não dá para encaixar, não tem mais espaço. Eu só conseguia encaixar alunos novos quando os antigos iam saindo. E começaram a me cobrar: pô, Beto, mas então libera um material aí para a gente estudar aqui. E eu me recusei. Me recusei muito a fazer isso, porque aqui no SPC 1 e 2 é o conteúdo que você precisa. Aqui só tem os 2/3 do idioma que você realmente precisa saber. Então aqui estão essas 7 estruturas gramaticais que eu falo para você, que é o básico, que dá para você falar 80% do idioma. Aqui estão os 7 tempos verbais só,
que você precisa realmente saber, certo? Aqui estão as 400 palavras que você inicia, que é o vocabulário universal, internacional, para você começar a se comunicar. Enfim, isso aqui é o conteúdo. Mas não está aqui o método, a forma do tio Beto de fazer. Então, durante muitos anos eu me recusei a fazer isso, mas começaram a aparecer muitos pedidos. Roberto, libera então aí o material para eu estudar aqui sozinho. Não, libera o meu material aqui para eu usar com o meu professor de inglês aqui. Devido ao número de pedidos, eu comecei daí a dar alguns materiais. A versão ainda antiga do SPC. E para minha surpresa, eu comecei a receber uns feedbacks bem interessantes. Poxa, tio Beto, eu consigo estudar sozinho, porque é bem simples. É como que eu falo isso nessa situação? Pá. Como que eu reagiria a isso nessa situação? Pá. Qual a estrutura que eu preciso para reagir nessa situação? Pam. Qual palavra que eu posso trocar aqui da frase se eu quiser usar essa situação, mas com outro vocabulário? Pam. E comecei a ponderar isso. Continuei me recusando a fornecer isso daí. Forneci alguns e comecei a ver. Aí eu cheguei a pensar, poxa, eu não consigo mais encaixar pessoas para estudar ao vivo comigo via Skype, pelos motivos que eu falei para vocês. Eu só trabalho com 20 alunos por ano, 45, 40 aulas por semana. Eu não consigo, eu não tenho saúde para trabalhar mais do que isso, não dá. Aí eu comecei a pensar, puxa, mas eu poderia fornecer esse material aqui, já que o pessoal consegue, já que o pessoal está conseguindo estudar sozinho, por que não? Aí eu repaginei o material, né? Porque o material primeiro que eu fornecia, que era o material que eu dava para meus alunos, era um material muito simples, não tinha áudio de apoio, não estava linkado diretamente ao YouTube, mas é claro, os meus alunos do Skype, eu passo para eles, assiste aquele vídeo lá para te ajudar. A explicação pessoalmente é um pouco mais detalhada, mas o que está lá no YouTube ajuda bastante. Aí eu repaginei o material e coloquei os áudios, coloquei as tabelas de referência verbal e estrutural, gramatical necessário e tal. Consegui fazer isso daqui com 0 de gramática, só usando o poder de observação. Se o aluno entendesse como o procedimento funcionaria, ele seria capaz de estudar sozinho, dar início ao seu processo de aprendizagem. Aí depois que ele tivesse toda essa estrutura aqui, o mais que ele fosse aprendendo, ele colocaria dentro dessa estrutura que está no meu material do SPC. Foi aí que eu comecei a ver que pode funcionar. Pode funcionar se o aluno tiver boa vontade, se ele tiver um poder de observação grande, se ele for humilde para entender a forma que está aqui e se ele não ficar perguntando aqueles por quê? Mas por que isso aqui? Por que é for? Por que não é tio? Ah, mas por quê? Mas por quê? Esse aluno muito questionador não vai se dar bem com esse material, mas o aluno que é menos questionador, que vai associando, que vai usando as técnicas básicas de se aprender inglês, observation, imitation e repetition, a exaustão, que é o método mais simples, mais prático, mais eficaz, que vai te dar resultado mais rápido se você usar. É o método que eu uso há 30 anos aproximadamente. E depois eu adaptei esse meu material SPC1 e SPC2 e o SPC3, que o SPC3 é a gramática com jeitinho tio Beto de ensinar. Eu estou repaginando, estou trabalhando com ela, quem sabe eu vá lançar isso num futuro próximo. Aí o material foi incrementado, agora tem áudio, tá certo? Tem os answer sheets, as páginas de respostas, né? A conferência para resposta, e tem os links direto. Isso aqui, ó, tem a ver com aquele link lá. Então o cara assiste o link lá no YouTube, volta aqui no material, localiza e consegue fazer. E daí eu comecei a proporcionar às pessoas que queriam esse material experimentalmente no começo. E para minha felicidade e para minha surpresa, os feedbacks foram muito positivos.
Eu tive pouquíssimos feedbacks negativos, pouquíssimos. Eu resolvi lançar esse material para quem quer começar a estudar seu inglês dentro desta proposta aqui, que não tem aí no mercado. Valorizando o que se é útil, eliminando o que você não precisa saber no primeiro momento e deixando a gramática zero. Aprender inglês apenas por observação, por imitação. Ah, é assim que o gringo fala? Ah, então eu vou falar igual ele. Mas aqui na gramática fala diferente. Ah, mas eu vejo o artista falando. Ah, então eu vou falar assim. Foi assim que surgiu o SPC. E eu já trabalho com esse SPC desde a época da minha escola, há 20 anos. E agora eu estou lançando ele para os alunos interessados que queiram conhecer esse meu material. Mas não comprem o material por impulso. Eu estou proporcionando para vocês lá 4 lições gratuitas, completas. 4 lições completas, 2 do SPC1, 2 do SPC2. Estudem, analisem, observem o link, escutem o áudio, vejam o que tem lá que você pode aprender. Se você se adaptar com esse material, agora ele está disponível para vocês através do meu site, através do meu link spc.betocamargo.com. Lá você baixa as 4 lições gratuitas. Gente, é tão simples. É tão simples, eu ensino meus alunos com tanta simplicidade e o resultado é notório para fazer o aluno falar, para fazer o aluno se entender, certo? Para um dia chegar realmente na fluência, porque fluência também é uma coisa subjetiva, fluência não é falar inglês rápido, fluência é se fazer entender. Então, eu estou aqui disponibilizando esse material para quem quer falar inglês. Não é para quem quer fazer certificado, não é para quem quer passar o vestibular, não é para quem quer prestar concurso, não é. Ele até ajuda, por que não? Ele ajuda, mas é um material de conversação. Se você quiser falar, repetir, observar, associar, mergulhar nesse universo aqui, você vai se surpreender. Esse materialzinho aqui tem todo o conteúdo que você precisa. Eu convido vocês a conhecerem primeiro o material. Primeiro conheça o material. Depois, se você se interessou pelas 4 lições, você adquire o material e mergulhe nesse universo de falar inglês, que é a habilidade mais difícil, é a habilidade que você tem que ter mais dedicação e é a habilidade que você tem que estar no método correto. Se não, meu querido, você não vai conseguir falar inglês. Ler e escrever é tranquilo. Você tem que se preocupar com falar e com desvendar os sons para que você reconheça os sons e transforme ele em palavras e que você tenha esse conhecimento no teu cérebro. Eu estou muito feliz em poder atingir a essas pessoas que infelizmente eu não consigo dar aula no meu Skype em aula particular, tá? Um pequeno detalhe, ele funciona melhor com adultos, não é um material para se estudar criança, pré-adolescente, adolescente, eu não recomendo. É um material para jovens, adultos, profissionais liberais que queiram aprender inglês rapidamente, para poder fazer uma viagem, para poder manter uma conversa como eu estou fazendo com vocês, para poder fazer uma pequena exibição de algum produto, tá tudo aqui. Quem adquirir esse material tem uma linha direta comigo de e-mail, direta comigo, não é com a minha equipe, é direta comigo para tirar sua dúvida sobre o material. Ah, isso aqui funciona assim? Ah, eu estou fazendo assim, tá certo? Ou esse coisinha aqui eu não consegui entender direito. Eu vou orientando vocês. É um material muito simples. Simples. Nada de método, que é mais difícil entender o método do que você se dedicar sua meia hora por dia para estudar Speak English. Acho que eu falei tudo. Espero que vocês tenham gostado.
e um beijo no queixo, meus queridos. Vamos falar inglês. Eu quero todo mundo falando inglês da maneira simples, inteligente e fácil. O difícil é ser simples.